bem, minha gente, o nosso programa Café e Conversa já está no ar, um programa completo para você, feito com muito amor e carinho. Eu sempre falo que o programa é de vocês, o programa não é nosso. Por isso mesmo que eu convido você para se inscrever no nosso canal do YouTube, para você ficar por dentro de toda a nossa programação. Lá tem assuntos incríveis para você. É dica, tá, minha gente? Como a dica que eu vou trazer para você agora sobre consórcio. Por isso nós convidamos o Pinheiro e o Ícaro, eles que são lá da Trince. Fala para mim o nome? Trince Consórcios. Trince Consórcios. Eles vão tirar todas as dúvidas de vocês. Meninos, sejam bem-vindos. É uma honra ter vocês aqui com a gente. Mas antes eu quero conhecer melhor, porque é pai e filho que trabalham juntos, né? Oi, Ícaro, seja bem-vindo. Conta pra gente um pouquinho de você e também fala pra gente como que é trabalhar ao lado do seu pai. Muito obrigado, Adriana. Boa tarde a todos, a toda a equipe. E é uma honra esse convite que nós recebemos de vocês aqui e esse privilégio de estar sentado do lado desse mestre, que é uma pessoa que me iniciou nesse mercado, que me ajudou a olhar o consórcio de uma forma muito sábia para ajudar as pessoas a realizar os sonhos, né? E eu queria até passar para ele começar contando a história, porque tudo originou dele, né? Então eu queria que ele começasse e depois eu já dou a continuidade. Perfeito. Então é com você, Pinheiro. Seja bem-vindo, tá? Boa tarde. Muito prazer ter você aqui com a gente. Boa tarde, Adriana. Bem, o consórcio está enraizado comigo desde muito tempo, né? Eu vendo consórcio desde 98. Quando ele nasceu, eu já vendia consórcio, né? E assim, foi evoluindo, é uma evolução, né? Mesmo dos conceitos. Tem preconceitos, muito se sabe para a tomada de crédito, ir ao banco, pegar o dinheiro, pagar juros, né? E é mais simples, mais fácil, aquela coisa e tal. Mas o consórcio, ele é a maneira, eu posso dizer hoje com sombra de dúvida, é o jeito mais barato, é o dinheiro mais barato, porque eu sempre digo que o dinheiro é um produto, né? E você compra ele onde ele estiver melhor, onde tiver melhores condições. É o dinheiro mais barato que você pode, pessoa física ou jurídica, para você, que você pode conseguir hoje. Ícaro, conta pra gente como que é trabalhar ao lado do seu pai. Olha, Adriana, é uma honra estar junto com esse cara aqui, que há 25 anos já está no ramo de consórcio, né? Eu trabalho há 10 anos com consórcio e tem sido uma honra estar do lado dele por todo esse período como sócio, como filho, como uma pessoa que está ali junto com ela, como parceiro, né? E envolve várias questões, né? Então é bom eu ter essa convivência ali com ele, né? E como eu disse, eu comecei a trabalhar com consórcio há 10 anos, porém eu sempre fui de vendas, nunca fui muito bem na escola, nunca fui um aluno muito exemplar assim, né? Mas eu sempre fui comunicativo, sempre busquei, então eu sempre me identifiquei muito com venda. E filho de mãe e pai vendedor, então só podia ser um vendedor, né? Com certeza. Então, assim, desde novo já tentei entrar um pouco nesse ramo, já fiz outras coisas, né? Já trabalhei, inclusive, ele, desde o começo ali, sempre me orientando, né? Eu lembro até hoje, quando ele comprou uma carriola para mim, uma carriola. Um carrinho de mão? Um carrinho de mão. E como eu gostava sempre de venda, né? Eu comecei a vender verdura na rua do meu bairro, né? Que é aqui na Alvorada, aqui em Monte Alto. E ele pagou, acho que R$80, se eu não me engano, na carriola. E ele me deu a notinha e falou assim, você tem uma semana para me pagar. E aí eu enchi minha carriola e fui vender meus pés de alface. E pagou, né? Ele? E paguei em Você recebeu o dinheiro? 3 dias. Recebi. E aí eu deixei de pagar a mesada, porque ele se virava. Então eu já comecei desde mais novo, depois já até tive experiência trabalhando como servente de pedreiro, depois eu comecei a trabalhar com o ramo de marketing multinível, vendi perfumes, também comecei a criar site, desenvolver site, arte, então eu sempre fui ligado um pouco nessa parte de vendas, né? E eu sempre tive um ouro ali na minha mão, mas é o filho que quer quebrar a cabeça, quer tentar outras coisas, né? Mas eu sempre tive a influência dele com o consórcio, que ele sempre trabalhou com isso. E eu sempre pedi muito para Deus para que eu tivesse um produto na minha mão, com que forma que eu agregasse valor na vida da pessoa e seria muito bem remunerado por isso, né? E até que eu tive uma virada de chave na minha mente através do consórcio, com uma experiência que vou tentar contar muito brevemente aqui, que foi um amigo meu do bairro que fez o consórcio comigo e era de uma família muito simples também, e era o primeiro carro ali, né? E a gente fez o consórcio comigo, contemplou no primeiro mês, deu o lance conforme eu orientei ele.
E a gente, inclusive, foi buscar o carro dele em São Paulo. Quando a gente chegou, estava a família dele toda. Então, aquele momento de muita comoção, de muita alegria. E a hora que eu cheguei, já veio todo mundo. E estava a família toda ali reunida. E naquele momento, eu já senti aquela emoção. O pessoal já começou a entrar dentro do carro. Eu já fiquei meio de canto, deixando eles aproveitar aquele momento. E o pai dele veio muito emocionado para mim, me agradecendo por aquilo. Porque fazia tempo que ele não via a família dele reunida por um bom propósito. Todo mundo feliz, sorrindo, né? E foi nesse momento que eu tive a virada de chave e falei, o consórcio é uma ferramenta onde eu consigo ajudar as pessoas, agregar valor na vida das pessoas e ser bem remunerado por isso também. Então, você se viu ali um vendedor de consórcio naquele momento. Exatamente. Isso deve fazer mais ou menos, acho que uns 6 anos, que foi quando teve mais ou menos essa virada de chave, que antes eu já trabalhava com consórcio, mas também fazia algumas outras coisas, né? E aí, depois dessa virada de chave que eu comecei realmente a trabalhar, a empenhar Como nisso. que é ser concorrente do seu pai ou vocês não trabalham com a concorrência juntos? Não, Nós não somos concorrentes. não, pelo Nós somos contrário. parceiros. A gente produz Só junto. parceria juntos. Exatamente. Bacana demais. Agora a gente quer falar do consórcio mesmo. Eu quero saber de vocês o que é um consórcio, porque na maioria das vezes a gente fica com muitas dúvidas. A gente não sabe como adquirir, aonde procurar os representantes certos. Hoje a gente cai muito em golpes também. Então, vocês explicar um pouco pra gente o que é o consórcio. Um consórcio de verdade, que é o que vocês fazem, vende? Perfeito. Bom, o consórcio, ele é uma reunião de grupo de pessoas. É um grupo de pessoas que se juntam para adquirir um bem específico. Então, tem grupos de imóvel, tem grupos para bens móveis, tem inclusive grupo de serviço para cirurgia plástica, viagem, estudar, formatura, né? Tem, inclusive, são 3 contratos. Ou você faz um de imóvel, se o seu objetivo é o imóvel, seja construção, seja comprar um imóvel pronto, ou você faz para bens móveis, moto, carro, caminhões, etc. Agora, o consórcio, ele é uma ferramenta social, eu costumo dizer. É uma ferramenta, assim, do povo. Porque te dá acesso a um crédito que os bancos não vão te dar. Te dá um acesso a um crédito barato. Ou seja, qualquer pessoa pode procurar um bom profissional. Aí você vai ter que olhar aí quem que é o profissional, ver o histórico, né? Conversar com seus amigos que já compraram. Pesquisar sobre aquele... Principalmente quem já... Eu e ele, por exemplo, a gente faz muito pouco propaganda, né, na nossa empresa, porque a gente trabalha muito com indicação. A gente praticamente só atende indicação. Mas dizem que a melhor propaganda é o boca a boca mesmo, é as indicações. Não, com certeza. Isso foi uma coisa que eu, inclusive, até já discuti com ele algumas vezes. Vamos tentar outras formas de captação. Só que assim, a gente já tem muita indicação. Já é muita gente que vem através de nós, simplesmente desse PAP, dessa indicação, né? Então a gente está até como um diferencial da nossa empresa, né? Que a gente busca tratar muito bem a pessoa. A gente abraça aquela causa da pessoa, aquele sonho da pessoa, presta um bom atendimento, encaixa ela num grupo ideal e aí também responde a sua pergunta, onde procurar, né? Com quem falar. Então, encontrar um profissional da sua área, ou também fala conosco, também na nossa rede social, Trins Consórcios, e também venha entrar em contato com a gente para a gente poder direcionar você no melhor plano, né? Que mais se encaixa com o seu perfil. E é o que ele também estava comentando quando a gente estava nos bastidores aqui, né? Que é aquela ideia que muita gente quer vender geladeira para esquimó, que é uma frase que eu sempre ouvi muito dele, para você não vender geladeira para esquimó. Então, não vender algo para alguém que ela não precise. Então, muitas vezes, né, a gente veio pessoas até nós que queria ser enganada, vamos dizer assim, né, que queria que a gente prometesse alguma coisa. E a gente não. Se fosse talvez um outro vendedor com uma índole, né, talvez simplesmente falaria, não, faz isso que dá certo, seguraria a parcela da pessoa, receberia o comissionamento e depois seria mal falado. Só que a gente tem essa questão, além de tentar trazer a nossa empresa como humanitária, né, a gente tem essa questão também de tratar muito bem o cliente, né, e através disso vem mais clientes, né? Cuidar também, né, Ícaro? Eu vi você falando essa parte de olhar a necessidade do cliente. Fala também sobre os sonhos. Talvez o sonho de uma pessoa ter uma Ferrari é porque ele tem já aquele potencial. E para uma pessoa comprar, digamos, um Palio, um Fusca, para ele, a sensação que ele vai ter é como se aquele veículo ali fosse uma Ferrari. Porque assim, você tem que cuidar dos sonhos. A gente, como vendedor, tem que cuidar do sonho do outro. Olha a importância, não é verdade?
que tem esse objetivo. Nem que para algumas pessoas seja pequeno, mas para ele não é pequeno. E ter esse carinho, essa sensibilidade de acolher, eu acredito que é de extrema importância para os profissionais. De qualquer área também a gente fala. O consórcio, eu costumo dizer o tempo todo que ele é uma ferramenta como uma educação financeira que todo pai tem que ensinar para o filho. Nas escolas devia ter uma matéria específica de educação financeira. Porque educação financeira não é para você ficar rico, ficar milionário. Não, é para você ter paz. Quem tem ali um pé de meia, quem tem uma casa alugada, 2, 3, né? Ele tem um sossego, ele tem uma tranquilidade para viver. E investir no consórcio, ele tem essa, como se diz, essa tranquilidade financeira aí. Mesmo não... Digamos que eu quero fazer um consórcio para imóvel. Esse consórcio que eu quero fazer para imóvel, ele possibilita outras conquistas financeiras para mim? Na alavancagem, está dizendo? Com toda certeza. Entra a alavancagem patrimonial, que é uma coisa que está muito em alta hoje, né? Que ele vai estar falando um pouquinho como que funciona, que nada mais é você fazer o seu dinheiro trabalhar para você. Aliás, não só o seu dinheiro, o dinheiro do grupo, do consórcio. Porque você inicia com algumas parcelas, citar um exemplo bem rápido. Imagina que você contrata um consórcio de 300 mil reais. E aí você vem pagando parcela de R$1.000. Você pagou 30 mil e foi contemplado. Através de sorteio ou de lance. Você pagou 30 mil reais. E você foi contemplado e você pegou o montante total de 300 mil reais. Ou seja, você alavancou o seu patrimônio em 10 vezes. E aí você tem algumas formas que você pode estar utilizando esse recurso, né? E a ideia inicial é você comprar um imóvel, comprar um terreno e construir, ou comprar uma casa pronta, um ponto comercial, uma casa em qualquer lugar do Brasil, inclusive em cidades turísticas, para você alugar no Airbnb, onde aquele imóvel pode estar te gerando ali uma rentabilidade, né? Uma renda, e você consegue fazer uma aposentadoria, né? E a ideia inicial é você entrar aí pagando, ser contemplado, comprar aquele imóvel, colocar para locação. A parcela que o inquilino vai pagar para você, vai pagar o próprio consórcio. Ou se você alugar num Airbnb da vida, por exemplo, a rentabilidade, né, que que você for receber naquele mês, você paga a sua parcela e muitas vezes sobra. E aí você consegue fazer outro e você entra no efeito bola de neve e alavanca o seu patrimônio. Pode falar. Desculpa. Para os nossos ouvintes que estão nos vendo, né, ter uma noção, já começar a fazer cálculo, eu vou dar um número. Um consórcio de 350 mil de imóvel com 100 mil de lance é a contemplação. Nós temos grupo desse formato, 350 com 100 mil, e você vai ficar com 130 parcelas de R$2.500. R$2.500. Eu venho de uma entrevista, agora de manhã, que eu ainda falava para esse empresário, né? O bom do consórcio, ele é bom, qualquer consórcio. O do Banco do Brasil é bom, do Bradesco, dos concorrentes, todos são bons. Qual que é a diferença? É você ser bem orientado, fazer um consórcio que você precisa, né, que cabe no seu bolso, né? E o que fazer depois, o que fazer com a contemplação. E a gente tem uma lista de coisas para você fazer com o consórcio contemplado. Vocês dão essa assessoria, essa orientação. Porque às vezes a pessoa fica meio perdida, principalmente a pessoa que não tem muita experiência em pegar um valor maior em mãos, corre o risco ali dele investir em algo que não vai ter rentabilidade para ele. O mais comum é as pessoas comprarem a casa própria. Já é bom, é um excelente negócio. Você deixa de pagar o seu aluguel e paga o que é seu. Mas eu posso ir na Caixa, que é comum, né, e fazer um financiamento. Só que lá você tem um juros extremamente alto, um prazo de 420 meses. Ou seja, em média, na média a gente vai ter praticamente a mesma parcela, só que em 10 anos, não em 30 anos. Inclusive, queria citar até um exemplo de uma reunião que eu tive na sexta-feira, que eu fechei, e foi uma coisa muito bacana, porque, igual eu falei, né, a gente abraça esse sonho da pessoa. Inclusive, o nosso papel é vender o consórcio e prestar o atendimento necessário. Só que, além disso, eu fui até a cidade dessa minha cliente, que era de Guariba, entrei na casa dela, tomei um café, conheci a família dela, e nós fomos na casa onde ela pretende comprar. Então, ela adquiriu essa carta comigo, e a gente já foi na casa, a gente conversou com o corretor, e aí, resumidamente falando os números, né, eu conversando com ele falando com ela, falou assim: olha, a melhor coisa foi você fazer o consórcio, porque no plano dela, ela deu uma entrada de 80, levantou 207, e iria pagar 121 parcela de 1.500, de 1.700, perdão.
E aí ele falou assim, ó, eu vi, semana passada veio um rapaz aqui para poder ver essa casa e ele foi ver um financiamento e ele ia dar 60 de entrada, ou seja, quase o que ela deu, e ele iria pagar 420 parcelas de 1.500. E ela tem 43 anos. E eu conversando com ela, falei, você tem noção, se você tivesse feito esse financiamento que ele falou, você ia quitar a sua casa com 78 anos? Com o consórcio você vai quitar com 58. Olha a diferença. Uma diferença gritante, né, de tempo. E às vezes as pessoas, quando vai fazer algum outro sistema financeiro, por exemplo, o financiamento, como ele disse, às vezes não leva em consideração o prazo, né, que tem esses produtos mais longos. É uma dica bem interessante, porque hoje muitas pessoas entram nesses financiamentos longos demais que compromete a renda e passa, assim, parte da vida pagando prestação, ou toda a vida, né? Ou morrem até sem terminar de pagar, por não conhecer a facilidade que é ter um consórcio. Isso é muito importante a gente estar falando. E qual a diferença entre consórcio, a gente está falando aí do consórcio e do financiamento, se vocês puderem entrar mais nesse assunto, trazer mais informação sobre a diferença do consórcio e do financiamento para o pessoal? O financiamento, o que ele é? É uma pessoa que é avitária, ou seja, ela tem dinheiro sobrando, ela leva até o banco e o banco faz essa intermediação de emprestar esse dinheiro para alguém. Esse alguém que não tem o capital, pega esse capital e paga os juros. É justamente isso que o consórcio não tem. O consórcio não tem os juros. Não tem essa figura dos juros, o consórcio não tem. É um grupo de pessoas que se juntam, né? O que vai ter no lugar dos juros é a taxa de administração, que ela é muito, muito, muito mais baixa do que a figura de juros. E tende a ser menos burocrático a papelada, a negociação, né? Embora tenha que cumprir uma série de regras do Banco Central, também da lei vigente, né? Mas ela é muito menos, é bem menos burocrático do que você fazer um financiamento. E você, frigir dos ovos, você vai ter um dinheiro muito mais barato. E a gente costuma assim, falar mal do financiamento porque eles meio que se complementam. Para alguns encaixa mais o consórcio, para outros encaixa mais um financiamento, né? São sistemas financeiros. Só que eu recomendo assim, antes de fazer um financiamento, vá ver um consórcio, né? Porque normalmente tende a ficar melhor. Só que às vezes a pessoa tem uma urgência muito grande, às vezes não pode esperar muito tempo porque tem um imóvel que ela já está em vista ali, né? A questão do prazo, assim, ela precisa de uma coisa muito rápida e às vezes ela não tem muito recurso, não tem entrada e às vezes ela acaba indo para o financiamento e às vezes acaba ficando mais interessante. Inclusive tem gente que faz isso, como tem uma urgência, precisa comprar um imóvel rápido, faz o financiamento e aí ela faz o consórcio. Quando o consórcio contempla, ela quita o financiamento. Que você pode fazer isso também. É uma boa. Quanto tempo, digamos que uma pessoa faz aí o consórcio, quantos anos leva para ela ser contemplada? Existe assim um prazo máximo ou pode acontecer de ser bem rápido? Tem uma frase que diz o seguinte, que o consórcio é igual à morte. Mais dia ou menos dia você vai ser contemplado. Brincadeira. Lembra que eu comentei com vocês, não sei se foi aqui ou antes, nós não temos uma tabela de preço. Me dá uma tabela de preço para me saber. Não temos. A gente conversa com a pessoa. Então, qual que é o prazo? É você que me diz, você tem pressa? Eu tenho pressa. Aí nós vamos estudar os grupos. Né? A gente vai estudar os grupos. Nós vamos verificar qual que é. Aí ainda vou te perguntar, você tem entrada? E lembrando que no caso de cotas de imóvel, você pode usar o fundo de garantia. Uma informação que pouca gente sabe. Aquele fundo de garantia que você tem lá de trás, que você não consegue resgatar, você pode usar ele como lance. Inclusive pode juntar o lance, pode juntar inclusive o FGTS de cônjuge, né? O casal pode fazer juntos. Exato, o casal. Aí eles dão uma entrada e ficam pagando ali o restante. E há a possibilidade dele ser contemplado mais rápido. O apressado, nesse caso aqui, ele paga caro e come cru e paga muito caro, porque paga muito juros, né? Então, vou tentando responder a tua pergunta, qual que é o prazo? A resposta sempre depende. Se você tem pressa, você diz para mim, você tem pressa e você tem uma entrada, que pode ser o FGTS, nós vamos trabalhar com a informação que você nos der. Eu quero um imóvel de 300 mil reais e eu tenho 100 mil reais, seja no meu fundo de garantia, seja uma reserva. Aí eu vou trabalhar com um grupo, olhando para os grupos, para
os resultados anteriores que tiveram esse mesmo lance. E aí eu vou colocar você nesse grupo. Essa é a orientação. Nós vamos assessorar, a gente vai conversar com a pessoa, sentir a necessidade dessa pessoa e direcionar ela no melhor planejamento que ela precisa, sendo com um pouco de pressa ou com tempo de planejamento. E quais as formas de usar as cotas contempladas? A gente trabalha Você já com falou consórcio ele falou de quitar um financiamento. Você tem um financiamento imobiliário e tem uma cota contemplada, você pode quitar esse financiamento. Aí você evita de pagar os juros. Você pode comprar um imóvel para o seu uso, você pode comprar terreno e construir. Você pode comprar um imóvel para locação. E carro, veículo, pode comprar também com essas cotas? Inclusive, com cotas de imóvel, é uma novidade, inclusive, você pode utilizar para construir usinas solares, para locação, que é uma novidade. Então, você pode usar um consórcio de imóvel para montar uma usina solar para locação e dar um resultado muito bom. Essa pergunta eu acho que quem mais vai fazer elas para vocês é as mulheres e para cirurgia plásticas. Tem também? Pode usar? Sim, tem sim. Tem também. Consórcio de serviço. Isso, consórcio de serviço também tem uma pessoa utilizar para poder fazer a cirurgia plástica. Se ela mudar de ideia ou se quiser contratar com outro objetivo, ela pode também fazer uma viagem. Ela pode mudar. Isso, porque é um produto, é um segmento, né? Inclusive a gente trabalha com de imóvel, automóvel e serviço. Sendo que o nosso foco principal é de imóvel e automóvel, onde de automóvel, também falando sobre automóvel, você pode comprar moto até 5 anos de uso e carro até 10 anos de uso, né? E, inclusive, tem uma novidade muito boa em primeira mão aqui para todo mundo, que a gente está com um sistema novo no consórcio que chama Lance Troca Fácil, porque a ideia é de você utilizar o seu próprio carro como lance, certo? Então, você tem um carro, você quer trocar, planejar a troca de um outro, você começa a iniciar o seu consórcio e você oferta o valor do seu carro como lance. Então, você não precisa desfazer do seu carro, vender o seu carro para poder buscar essa contemplação. Você só sai do seu carro, desfaz do seu carro, quando você montar no seu carro novo. Muito bom, muito bacana essas dicas de vocês, pai e filho aí trabalhando juntos. Eu gostaria de pedir para vocês agora para falar aonde que encontra vocês, o endereço, contato. Perfeito. A gente está nas redes sociais, né, como Trince Consórcios, Trince com Y, TRYNCE Consórcios. E também no celular, também no WhatsApp, pode me chamar diretamente, é 16 DDD 99706 4324. Muito bom, pessoal, muito bacana. Lembrando que a gente está chegando ao final do nosso programa, mas eu não vou finalizar sem antes agradecer vocês pela participação, pela confiança aqui no nosso trabalho, tá? Vocês também fiquem à vontade para deixar uma mensagem para os seus clientes, para familiares, para quem vocês quiserem. Como se dizem, esse momento é de vocês. Perfeito. Eu queria agradecer a você, a toda essa equipe aqui, a toda a estrutura, né? E deixar uma mensagem para você que está nos ouvindo que o tempo vai passar de qualquer forma. Então, que passe com você plantando e tomando a decisão de iniciar um consórcio. Muito bem. Eu quero agradecer vocês. Pinheiro também pode deixar sua mensagem, fique à vontade. Queria agradecer a todos, né, pela oportunidade, né? E mandar um abraço para todos os clientes, para os amigos, né? E lembrando, né? Faça consórcio. Com certeza, tá a mensagem aí para vocês. Eu quero agradecer a companhia de todos vocês que estiveram com a gente até agora. Agradecer de coração o Pinheiro e o Ícaro, pai e filho aí seguindo na mesma direção. Parabéns e eu desejo muito sucesso para vocês, tá? Que seja um ano de muita paz, de muita luz aí, que vocês... Está na metade do ano, mas a gente quer que vocês fechem ele com chave de ouro, tá bom? Obrigada, gente. Até a próxima edição do nosso programa Café e Conversa.